Olá, bem-vindo à Sincronicidade Lab. Eu sou Liliane Pellegrini e hoje nós vamos falar sobre soft skills e mapa astral. Você sabe o que são soft skills? O nome mais utilizado é em inglês mesmo, mas numa tradução adaptada, nós poderíamos dizer que são habilidades comportamentais, né? Skills são habilidades e soft seriam suaves. E são diferentes daquelas habilidades que a gente chama de hard skills, né? Que são habilidades técnicas. Todas as habilidades técnicas são aquelas que podem ser aprendidas. Então, um exemplo muito bom disso é o inglês. Então, nós no Brasil temos a língua materna, o português. Então, para falar inglês, nós temos que passar por um processo de aprendizado. E aí, geralmente, as hard skills é algo que você pode se dedicar um tempo. Você pode fazer um planejamento, é uma técnica, é um estudo, está relacionado a algum tipo de aprendizagem formal, que você pode fazer primeiro um diagnóstico, né, identificar qual o nível de conhecimento de inglês que você já tem, se é que você tem algum, e determinar onde você quer chegar. Eu quero falar bem, eu quero só entender, eu quero escrever, e a partir disso fazer um plano de ação e desenvolver essas habilidades com aprendizagem. Agora, as soft skills são um conceito que foi introduzido pelo Daniel Goleman. Eu não sei se você já ouviu falar dele. Ele é um psicólogo que foi aluno e professor da Universidade de Harvard, muito prestigiado, e ele introduziu aquele conceito famoso da inteligência emocional, né? Que não existe só um tipo de inteligência, que é a inteligência que nós estávamos habituados, que é a inteligência do quociente intelectual, do QI. E essa inteligência do QI, ela está muito relacionada a hard skill. E a soft skill, alguns psicólogos dizem que elas não podem ser aprendidas, porque elas estão relacionadas com a personalidade da pessoa e com os comportamentos que essa pessoa adquiriu e desenvolveu ao longo da sua vida. E outros psicólogos dizem que é possível, sim, você desenvolver soft skills, inclusive o próprio Goleman. E o Goleman, ele vai dar 3 caminhos aí para você desenvolver essas soft skills. Mas primeiro vamos falar um pouco mais sobre o que são essas soft skills, né? Inteligência emocional. Bem, essas soft skills, elas estão muito relacionadas, como eu já disse, ao comportamento. Ou seja, uma coisa é aquilo que você aprende, aquilo que você sabe. Outra coisa é como você aplica o que você sabe no dia a dia, com as pessoas, o quanto você consegue colocar, né, aquela teoria, aquele conhecimento que você tem em prática e fazer ele funcionar. Então, está muito relacionado também à experiência, né, que você tem em relação ao mundo e como que você interage para o mundo. Daí voltando, né, a questão de como você vai desenvolver essas soft skills e por que elas são importantes. Bem, elas são importantes porque grande parte do sucesso que as pessoas obtêm na sua vida profissional está ligado a soft skills. Quer dizer, não adianta você fazer o melhor curso, você ter as melhores notas, se você não tiver o desenvolvimento das soft skills, isso não garante que você vai ter uma boa carreira, um bom desenvolvimento profissional. E é aquela história, né? Quantas pessoas que você conhece que na escola eram verdadeiros gênios, mas que na vida profissional não conseguiram aproveitar esse
potencial intelectual que elas tinham. E outras pessoas que têm um potencial intelectual até um pouco mais restrito no sentido de conhecimento, mas tem muitas habilidades comportamentais, consegue um desenvolvimento profissional surpreendente, até às vezes ele não tem um bom aprendizado durante o período escolar, e são pessoas de sucesso e que conseguem implementar teorias e tudo mais. Então, essa teoria das soft skills, primeiro, ela vai ser importante porque ela vai dizer assim, olha, você ser bom aluno da melhor instituição não garante nada. E segundo, ela vai dizer que o autoconhecimento é tão importante quanto aquele conhecimento que você adquire através da aprendizagem formal, né? E aí a gente tem um possível gap, né? Porque nem sempre durante nosso desenvolvimento educacional a gente aprende sobre autoconhecimento, né? E o autoconhecimento é algo mais holístico, né? Ele implica em vários fatores que são internos, é muito difícil você acessar tudo aquilo que está dentro de você, bem como depende do ambiente que você cresceu, da sua história, de como você se relaciona com os outros, né? Então, por isso que o Goleman, ele vai dizer o seguinte, que para você desenvolver essas soft skills, ele vai dizer que tem três caminhos. O primeiro caminho é da autorregulação, quer dizer, você precisa conhecer a si mesmo, você precisa conhecer suas emoções, como que elas ocorrem dentro de você, como que elas se manifestam, quais são os gatilhos. Lembrando que muitas vezes, grande parte do nosso conteúdo emocional, conteúdo psíquico, ele é inconsciente, vocês sabiam disso? Então, nem sempre a gente tem consciência de todas as nossas emoções. E por isso que o autoconhecimento é importante, mas o autoconhecer-se implica em lidar com questões que estão adormecidas ou que só aparecem para nós em formas de símbolos, né? Em sonhos, em metáforas, né? E aí, para a gente lidar com isso, nós precisamos de ferramentas e também precisamos, muitas vezes, de um mediador, né? Alguém que faça o papel de facilitador, e muitas vezes essa função é exercida por algum tipo de terapeuta. A outra forma que o Goleman fala, né, que está relacionada a como você cultivar, né, como é que você desenvolver esses soft skills, é você identificar que, assim como você tem um tipo de personalidade, existem vários outros tipos de personalidade no mundo. E você identificar que existem essas personalidades e como que você se relaciona com elas, né? E como você, principalmente, você se comunica bem com elas. Então, olha só como isso é algo profundo. Não basta você conhecer a si mesmo, mas você tem que conhecer e saber que existem outros tipos de personalidades para aprender a se relacionar e se comunicar bem com esses outros tipos de personalidades. E por fim, o terceiro ponto é a cultura do feedback. Então, não adianta você se conhecer, então quebre aquela imagem, né, de que você vai se conhecer, você vai se isolar do mundo, vai ficar num castelo e vai querer saber só de si mesmo. Não. Para você se conhecer, você precisa da cultura do feedback, você precisa, tipo, validar as descobertas que você tem sobre si mesmo a partir do outro. E também ouvir, escutar do outro o que o outro tem a dizer sobre você, porque muitas vezes você
como a gente tem a maior parte das emoções inconscientes, você tem um pensamento, você tem uma percepção sobre si mesmo que é diferente de como os outros te veem. Ah, mas então é certo só o que os outros te veem? Não, você precisa perceber, ter consciência de como os outros te veem e também ter consciência de como você se vê internamente. Então você tem que juntar todas essas peças aí do quebra-cabeça para você poder ter autoconhecimento e a partir desse autoconhecimento você cultivar as suas soft skills. Inclusive o Daniel Goleman ele recomenda, né, que uma das ferramentas para cultivar soft skills, principalmente na questão da autorregulação, é a meditação, que eu também recomendo. E aí, o que o mapa astral tem a ver com tudo isso, né? Bem, o mapa astral ele vai te ajudar muito a você entender as suas soft skills, conhecer as suas soft skills, e nesses 3 caminhos aí, né? Porque no mapa astral nós vamos falar sobre um autoconhecimento que tá nesse pedaço aí do inconsciente muitas vezes, né? São processos psíquicos, processos emocionais que estão presentes na nossa vida, né, e que são simbolizados através dos signos, através das configurações do mapa astral. Lembrando assim que a gente está falando sobre vida simbólica, né? Não é que você ser de um signo faz com que você haja de tal maneira, né? Mas que o fato de você ter uma configuração astrológica pode indicar que o seu inconsciente, né, está configurado da mesma maneira. Por quê? Pelo princípio da ressonância simbólica. O que está em cima é o que está embaixo, né? É a lei da tábula esmeraldina, que vai dizer que você não nasce num momento qualquer. Tudo no universo está interligado, e se você nasceu naquele momento, daquela configuração astrológica, quer dizer que a sua vida psíquica também tem uma configuração similar. E a gente vai ler essa configuração e vai proporcionar para você um entendimento, que é um tipo de feedback. Você já pensou em receber um feedback do universo? Então, é isso que o mapa astral vai te dar. Qual é esse feedback? Lembrando sempre, eu gosto sempre de deixar claro, né, que a astrologia ela não é um processo científico, ela é um processo holístico, né? Ela parte de fundamentos, de princípios e teorias que não são validadas pela ciência atual, mas que nem por isso deixam de ser úteis. E até um outro psicólogo muito relevante, que é o Jung, ele utilizava a astrologia para entender melhor os seus pacientes, porque ele dizia que a astrologia é a psicologia dos povos antigos, né? E que isso é válido quando você trabalha com esse mundo simbólico, que é o mundo das soft skills, né? E o feedback, ele sempre é válido, mesmo quando ele não é verdadeiro. Porque vamos supor que no seu mapa, né, você seja do signo de peixes, mas você não é uma pessoa assim muito quietinha, você não é uma pessoa muito apática, você é uma pessoa agressiva, você é uma pessoa que mais briga do que outra coisa, quer dizer, você não é aquele peixinho dourado de aquário, bonzinho, você parece mais um tubarão. Então, esse feedback, mesmo que se o feedback for, olha, você é um peixinho de aquário, você vai dizer assim, não, eu não sou um peixinho de aquário, eu sou um tubarão, ele te ajuda a se posicionar e dizer assim, não, eu não sou isso. E quando você diz, não, eu não sou isso, já é um autoconhecimento. Eu gosto de dar esse exemplo de peixes, porque existe algumas questões de astrologia que são muito estereotipadas, né? E acabam gerando assim um verdadeiro
preconceito. E isso, essa estereotipia, ela decorre inclusive da falta de conhecimento que existe sobre astrologia, né? Se estereotipou os 12 signos e aí tudo quanto é peixes tem que ser bobinho, bonzinho, o peixinho dourado do aquário, e nem sempre é assim. Então, mesmo que você receba o feedback equivocado do peixinho dourado de aquário, se você utilizar de forma, né, ao seu autoconhecimento, você pode dizer, não, eu não sou assim. E isso já te ajudou a se autoconhecer. E aí também para evoluir nesse assunto, né, do mapa astral, o mapa astral ele vai te dar um monte de informações, né, várias informações que estão relacionadas às suas soft skills e que podem ajudar muito no seu autoconhecimento e no seu desenvolvimento pessoal. Isso pensando em termos de psicologia, em termos de desenvolvimento pessoal, enquanto você se sentir melhor consigo mesmo e com o mundo, você se sentir melhor com as escolhas que você faz para a sua vida profissional. Mas existem também outros aspectos do autoconhecimento relacionados ao mapa astral, sobre a questão do desenvolvimento espiritual. E isso a gente vai falar no próximo episódio, não perca. Por hoje é só e nos siga nas nossas redes sociais.